Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 20ª reunião ordinária da Comissão de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência. Peço ao senhor secretário a leitura das matérias inclusas na pauta. PL 52/2025 dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência conceituada nos termos do artigo 2º da Lei Federal número 13.146, de 6 de julho de 2015, de ingressar e permanecer em locais públicos ou privados de uso coletivo municipal, acompanhada pelo seu animal de suporte emocional. Autor, vereador Juarez de Jesus dos Santos. Designo o relator, vereador Daniel Cipriano. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimentar o vereador por esta iniciativa. Eu sou da causa animal e tudo que envolve esta área é muito cara para o nosso gabinete. Eu vou segurar esse projeto por mais uma semana, porque eu gostaria de conversar com o vereador também a respeito de algumas coisas sobre este projeto. Então, eu fico com o projeto. À disposição, vereador. Suspenda a sessão para agora convidar o secretário de Saúde, David de Freitas, para discutirmos sobre o projeto PE 29/2025. Suspender, na verdade, nós vamos deixar o próximo projeto, só tem mais um, é esse projeto que a gente vai discutir com o secretário, aí depois a gente volta para, entendeu? Só para que ele entre. Só inverter a ordem, porque como ele vem explicar o projeto para relatar depois da explicação do secretário, vocês convocaram eles com esse título? Não, sim, presidente. Só é que eu achei estranho suspender a reunião para que o secretário possa. Acho que só para o David, o secretário, chegar. Ah, tá, entendi. Aí depois ele. Para relatar após a oitiva. Mas a sessão está sendo gravada. Vai. Agora, o secretário David, pode sentar aqui? Mais alguém para cá? Tem mais alguém? Boa tarde, secretário. Pode fazer as boas-vindas. Seja bem-vindo. E vamos discutir sobre o projeto PE 29/2025. Primeiramente, gostaria de saber se algum vereador gostaria de comentar algo sobre o projeto. Vereador Presidente, Aldinei. Obrigado, presidente. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo novamente a essa casa, a essa comissão. Esse projeto, especificamente, ele trata de gratificações, certo? O PE 29/2025 do prefeito municipal trata de gratificações aos médicos que atuam tanto no Melhor em Casa quanto na Estratégia de Saúde de Família e também aquela questão dos cuidados paliativos. Eu quero só fazer aqui um registro, presidente, vereador Luiz Fontana, da importância desse trabalho, né, que especialmente, aí eu posso falar de carteirinha, eu necessitei e acionei o secretário, entrei em contato com o secretário até no final de semana, por uma família que teve o seu familiar, que estava já em vias de falecer. Ele estava internado no Hospital São José. O Hospital São José, a equipe do hospital verificou que, infelizmente, não haveria mais nada que poderia ser feito pelo hospital para garantir que aquele paciente permanecesse. Eu não sei se a forma que eu utilizo, presidente e secretário, é a forma correta, mas, infelizmente, o hospital identificou que o paciente estava nas suas horas terminais e, por conta disso, né, por uma questão até de protocolo, encaminhou esse paciente para casa, né, porque ele poderia estar, né, melhor em casa. E aí eu acionei justamente a família preocupada com essa situação, desesperada, porque, afinal de contas, o seu familiar está partindo, entrou em contato comigo, né, achando que, se o paciente ficasse no hospital, seria melhor para aqueles momentos finais dele do que em casa. E aí eu entrei em contato com o secretário David, questionei o secretário sobre isso. O secretário me falou que, de fato, é protocolo do hospital. Infelizmente, quando não há mais o que fazer, é protocolo do hospital. E não é só do Hospital São José, é protocolo de modo geral. Mas que teria esse programa Melhor em Casa, que dá assistência tanto à pessoa naqueles momentos terminais, quanto na família.
E prontamente o secretário encaminhou uma equipe para lá. Essa equipe deu toda a atenção para a família, acalmou especialmente a mãe desse rapaz que estava, né, e acompanhou eles. Ainda foram quase 24 horas que essa pessoa acabou permanecendo com vida, mas depois ela acabou falecendo efetivamente. Então, só para deixar registrado o quanto é importante um trabalho como esse, que é de acolhimento, de acompanhamento, e aí um projeto como esse, né, que visa justamente dar uma gratificação para essas equipes, na verdade, um reconhecimento, assim eu entendo o nome dos colegas vereadores, é um reconhecimento do trabalho que essas equipes fazem para a nossa população. Então, só para manifestar isso, e até questionar o secretário, e aí nas suas explanações ele pode passar isso para a gente, quantas equipes nós temos hoje, tanto do Melhor em Casa, quantas pessoas atuam nesse projeto do Melhor em Casa, nesse projeto do cuidados paliativos e das unidades de saúde, quantas equipes nós temos no total, e de preferência, se o secretário puder individualizar, né? Do Melhor em Casa são tantos, dos cuidados paliativos são tantos, das estratégias de saúde de família são tantos. Obrigado. Bom, boa tarde, né? Boa tarde novamente. Sempre um prazer para a Secretaria de Saúde estar aqui discutindo esses importantes projetos aí para a saúde pública da nossa cidade. Então, esse projeto de lei, o projeto de lei 29, na verdade, ele é uma atualização da lei já existente, a Lei 8117 de 2022, que já prevê esse pagamento dessa gratificação para os médicos através de produção, né? Desde número de consulta, número de visita domiciliar, número de procedimento. Então, hoje nós já temos uma lei aprovada de 2022, do qual nós já pagamos uma gratificação. Então, esse encaminhamento dessa nova lei é basicamente para a gente fazer uma atualização. Por quê? Porque a lei atual, ela prevê no corpo da lei apenas os médicos da unidade de saúde, aqueles que atuam diretamente na atenção primária. A gente aqui acabou incluindo também o programa Melhor em Casa, a questão do programa dos paliativos e também os médicos hoje selecionados pelo Programa Nacional do Médicos pelo Brasil, que acaba também atendendo dentro das unidades de saúde. Então, o novo projeto de lei visa aí revogar a Lei 8117, que é a lei atual, que está vigente, incluindo esses três, né, Melhor em Casa, Cuidados Paliativos e o programa Melhor em Casa, que hoje não são contemplados com esse tipo de gratificação. Além disso, também o projeto de lei coloca que a regulamentação, ou seja, o número, né, de consultas e procedimentos e consulta visita domiciliar, enfim, vai ser pactuado por decreto, porque para nós é mais fácil de conseguir conversar com os próprios médicos, né? Porque, por exemplo, essa mudança que hoje está sendo feita aqui poderia ter sido feita por um decreto se na lei anterior tivesse essa prerrogativa, né? Então, esse novo projeto de lei ele visa a inclusão dessas três situações que hoje não são contempladas na atual lei, na Lei 8117, além de poder regulamentar também os indicadores aí através do decreto municipal. E não sei se posso responder à questão do vereador. Isso do número de equipes ali? Uhum. Sobre a questão dos números, vereador, realmente o programa Melhor em Casa, junto com o programa dos paliativos, ele faz aí a principal ação, né, é fazer esse cuidado paliativo, né? Nós temos um protocolo que é vigente em todo o estado de Santa Catarina, então aquele paciente que é declarado pelo médico assistente que ele já está em situação de paliativo, ele é encaminhado aí para esse nosso programa do Melhor em Casa ou cuidados paliativos. Nós temos duas equipes do Melhor em Casa, que funciona também junto com o programa aí dos cuidados paliativos, que hoje a gente atende e acompanha cerca de 130 pacientes, já acompanhados por esses dois programas especificamente, contando aí com duas equipes multiprofissional, composta por médico, assistente social, fisioterapeuta, enfermeiro, psicólogo, nutricionista e fonoaudiólogo e técnico de enfermagem. Então, toda essa equipe atende essa demanda domiciliar, além de que as unidades de saúde também fazem um atendimento domiciliar, né? Mas aquele paciente que está domiciliado, que ele é paliativo, ou que ele tem alguma situação de saúde mais grave, né? Ele não é uma situação tão eletiva, que são aquelas situações que a unidade atende, aí encaminhado, então, para esse programa, que tem todo um protocolo, uma divisão para ter acesso aí, desses pacientes. Hoje, a gente já acompanha em torno de 130 pacientes nesse programa, e diariamente entra e sai pacientes, porque muitas vezes esse paciente acaba entrando em óbito, como foi o caso desse paciente que o vereador... No caso, é uma equipe só para cuidados paliativos. Uma equipe para cuidados paliativos e duas equipes do Melhor em Casa. Então, todos são 3 equipes. Tá. E aí, de estratégia de saúde da família... Estratégia de saúde da família, hoje nós temos 46 unidades básicas, estrutura física, com 53 equipes de saúde. 53. 53 equipes credenciadas pelo Ministério da Saúde, no caso. Tá? Sim.
É que são unidades, exatamente tem quantas hoje? 46 unidades de saúde. Dessas 46, 13 são contempladas pelo Programa Saúde na Hora, com horário estendido das 7 da manhã às 19 e as demais com horário das 8 às 17 horas. Vereador Nicola. Secretário, boa tarde, novamente. Secretário, eu queria só entender duas situações. A primeira é que na lei que está sendo revogada por meio dessa, que é a lei de 2022, ela traz a questão dos indicadores. Foi destacado que, por decreto, é melhor, facilita, né, a adaptação, o ajuste e tudo mais. Só que eu, particularmente, tenho receio de ficar muito solto. A gente não poderia colocar no projeto, pelo menos, as diretrizes que esses indicadores vão ter, porque talvez fique um pouco solto, do tipo assim, depois a gente vai ver quais vão ser os indicadores. Porque na lei anterior ela traz exatamente o procedimento, né, e a pontuação. Mas talvez trazer, serão alvo de definição dos indicadores, os procedimentos listados, tal. Aí depois define qual vai ser a pontuação pelo decreto. Então, a gente poderia... quais são os indicadores principais da lei, né? Questão de número de consulta, número de visita domiciliar, número de procedimentos. Esses são os 3 principais situações, além de atividade coletiva. Então, são 4 indicadores principais, que já eram previstos na lei anterior, inclusive, só que a gente vai pactuar por decreto municipal. Acho que a gente poderia colocar, até no corpo da lei, esses 4, né, colocando ali que são os indicadores. No caso, vai vamos manter os 4. Sim, vamos manter os 4. Os números de consultas, número de procedimentos, número de visita domiciliar e número de atividade coletiva. E depois a gente pactua a métrica de pontuação junto ao decreto. Eu não vejo problema. Podemos colocar como emenda da comissão isso em algum ponto, daí depois, Léo, se a gente puder fazer essa construção. E a minha segunda sugestão de emenda, secretário, que eu queria validar com o senhor, é que ali fala que a comissão é formada por 3 servidores, isso. A minha sugestão de emenda, e se o senhor concordar, a gente transformar ela em emenda da comissão, é colocar ali que 3 servidores, sendo no mínimo 2 efetivos. Na verdade, hoje já é composto por 3 efetivos. Perfeito. Hoje já é composto por 3 efetivos. Então, assim, a gente só coloca 3 servidores. Na anterior também está 3 servidores, se não me falha a memória. Isso, aí só colocar, se a gente puder colocar, servidores sendo no mínimo 2 efetivos. Às vezes, porque a gente sabe que às vezes pode colocar um processo seletivo, um comissionado ali, sem problema nenhum. Pode ser? No mínimo 2, no caso, né? Porque no mínimo 2. Eu tinha sugerido 2 efetivos e um não efetivo. Hoje já são 3 efetivos, então vai ficar a mesma comissão. Então, para mim... Perfeito. Obrigado, secretário. Então, alguém quer fazer um questionamento? Eu vou fazer o questionamento ali em relação... Aí, os médicos do Melhor em Casa e do cuidado paliativo, eles têm funções diferentes dos médicos da estratégia da saúde da família, né? Tem métricas diferentes. Aí são métricas que vão ser feitas diferentes, no caso. Aquelas 4 que eram de 2022, elas vão se manter para os médicos da APS, é isso? Elas vão, na verdade, se mantêm para as 4 situações, tanto Melhor em Casa, quanto para a unidade de saúde, quanto para o paliativo, né? Porém, números de métricas de pontuação diferentes. Tá. Entendeu? Entendi. Aí, porque até... uma coisa é eu atender domiciliar, né? Uma coisa é eu atender na unidade, né? Então, sim. Até porque estrutura, acho que vai ser difícil para o médico do cuidado paliativo fazer. Aí vai compensar com o número de atendimentos, provavelmente. Aí vai ter métricas e pontuações diferentes, mas os indicadores principais são os mesmos. Os mesmos. Certo. Tá. Então, nós tínhamos sugerido... a questão do... nós tínhamos conversado aqui, debatido sobre as auditorias internas. Elas serão realizadas semestralmente, é isso? Isso. A comissão avalia a métrica e pontuação atingida por cada profissional, né, mensal, até poder fazer o repasse do valor, mas a questão das auditorias... tá. Aí é mensal que é realizado o repasse, certo? Não, porque o questionamento é assim, às vezes estava dando errado, aí ficou um médico produzindo errado 1, 2, 3 meses, aí vai deixar lá no 6º mês para corrigir o erro. Então, já vai ser feito mensalmente. A comissão, né, os 3, vão avaliar mensalmente para poder fazer o repasse junto ao próprio pagamento, né, do profissional, mas essa auditoria do todo é feita a cada semestre. Se identificar alguma irregularidade, é chamado o profissional para ver e avaliar a situação. Certo. Mas hoje, no município, nós temos médicos ali da APS que não são concursados. Hoje não, todos são efetivos, com exceção daqueles locais que ainda algum médico não assumiu o concurso
ou o médico está afastado por algum tipo de atestado, afastamento, que daí a gente tem um médico temporário via o consórcio. Ah, certo. Aí esse médico que ele fica temporário ou cobrindo férias, ele também recebe? Não, porque ele não tem vínculo com o município, quando é do consórcio. Apenas vai receber esse agora aqui do Médicos pelo Brasil, que vai estar incluído na lei, porque ele fica, de fato, lá 40 horas na unidade de saúde. Ah, entendi. E nós tínhamos também comentado sobre a relação do diário oficial, né? Da publicação, né? Que... Se a possibilidade de essa auditoria semestral ser colocada no Diário Oficial, publicada no Diário Oficial. Geralmente a gente coloca no portal da Secretaria de Saúde, mas é algo que a gente pode analisar, né? Até no próprio relatório que é apresentado aqui, inclusive, a cada quadrimestre, é apresentado o resultado de cada auditoria também. Tá. Então, daí já vai estar aqui sendo apresentado para a Casa Legislativa também. Presidente, Excelência... Não, pode falar. Presidente, secretário, sobre a questão dos indicadores, voltando um pouquinho ali, hoje são 3 indicadores, é isso? Na lei anterior são 3, que é o número de consultas médicas realizadas, número de procedimentos realizados, que tem ali lavagem de ouvido, cantoplastia, sutura, retirada de lesões diversas e número de consultas domiciliares realizadas. São esses 3 são indicadores 3, e a gente vai incluir agora um 4º, que seria essa atividade coletiva. Que seria atividade coletiva é o quê? Uma reunião de grupo, né? Lá orientar a questão dos idosos, a questão de hipertenso, diabético, gestante. Então, isso é uma atividade coletiva, né? O médico chama lá um grupo de pacientes, faz uma orientação, uma atividade coletiva. Então, a gente também está propondo isso nessa nova lei aqui. Até para contribuir com o vereador Nicolas, da gente poder fazer uma emenda pela comissão, né, citando esses indicadores aí para ficar registrado e a gente não errar. Daqui a pouco a gente faz uma emenda citando 3 e esquece desse 4º. Importante, então, porque eu ia dizer, talvez manda para mim ali a escrita, daí eu dou uma olhada e dou um ok. Certo. Perfeito, obrigado. Algum vereador gostaria de contribuir? Vereador Marcos. Sobre esse assunto eu me sinto contemplado. A minha ideia é só aproveitar o tempo do secretário de Saúde, tendo em vista que ele está aqui visitando a comissão. Ele passou na Comissão de Constituição e Justiça agora anteriormente e só explanou um pouco sobre o projeto número 48 de autoria do Executivo. Se ele se sentir à vontade, se Vossa Excelência permitir, aproveitar que os membros da Comissão de Saúde estão aqui para ele explanar também um pouquinho sobre o PE 48, né? Nós vamos relatar. Que nós temos que terminar a relatoria e aí podemos deixar. Relatoria, presidente. Alô, presidente, mas é a relatoria já com a emenda tem que ser construída já. Não. A emenda tem que ser feita, só que o prazo, se não sai sem relatório, porque vence o prazo. O prazo vence hoje. Isso, nós vamos deixar o relator. Ok. Da minha parte, ok. Não sei se é possível fazer dessa forma. Não, a emenda pode ser feita até em plenário. Ok. Quem relata é o... Então vamos... PE 29. PE 29/2025 dispõe sobre os critérios para concessão de gratificação de produtividade aos médicos da atenção primária em saúde, APS, no âmbito das unidades básicas de saúde e das unidades com estratégia Saúde da Família ESF, Programa Melhor em Casa e equipe assistencial de cuidado paliativo da Secretaria Municipal de Saúde, e estabelece normas para sua aplicação e controle. Autor, Prefeito Municipal Wagner Espíndola Rodrigues, relator Juarez de Jesus. Presidente, diante de todas as falas aqui, vereador Potelec, as sugestões de Vossa Excelência, do vereador Nicola, dos colegas, e também a explanação do secretário, o meu relatório é pela aprovação. Coloco em discussão. Se ninguém queira discutir, vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Secretário, agora nós temos ali, né, em torno de uns 4 minutinhos, se puderes falar sobre o projeto. 48, né? Isso. Bom, primeiro agradecer, né, a aprovação do projeto aí da Lei de Gratificação dos Médicos, né, o PE 29. Sobre a questão do projeto de lei número 48, que dispõe aí sobre a contratação temporária por tempo determinado de algumas categorias profissionais, né, o projeto de lei encaminhado aí para a Casa Legislativa. O que acontece? Nós temos hoje na Secretaria de Saúde uma média de
20 funcionários efetivos que assumiram, né, funções estratégicas de gestão, de gerência, coordenação, assim como o próprio secretário, que hoje eu sou secretário, mas sou dentista efetivo. Então, a lei é para aprovar, né, que a gente possa fazer aí um processo seletivo para contratar de forma temporária um profissional das N categorias da saúde para estar atuando lá nas unidades de saúde, nos serviços, lá na ponta, no lugar daqueles que estão hoje dentro da gestão. Como é o meu caso, né, como secretário hoje, então vai ter um dentista temporário atuando lá na unidade de saúde, porque daqui a pouco eu retorno para a unidade, para a rede, então eu tenho lá o meu, entre aspas, a minha unidade, né, e assim posso estar retornando à atividade ali do cargo em si. Então a lei, na verdade, é para aprovar essa possibilidade. Após a aprovação e publicação da lei, a gente vai fazer um processo seletivo, contratar uma banca e conforme a classificação dos aprovados aí para assumir esses cargos em específicos. Hoje a gente tem uma média de 20 pessoas que atuam, de alguma forma, coordenando ou gerenciando algum serviço, que vai estar podendo aí abrindo essa vaga. Lembrar também que não tem um custo de forma direta para o município, porque ele vai estar atuando no lugar daquele que está hoje na gestão, né? Então, é para autorizar essa contratação temporária para suprir aí esse que hoje está de forma direta dentro da Secretaria de Saúde, num cargo de gestão administrativo, pensando que daqui a pouco ele vai voltar para a ponta, para a atividade fim do qual ele foi efetivado. Entendi. Aí o contrato que essa pessoa vai ter não vai ter um prazo desse que vai entrar no lugar? Pela lei, ela é obrigada a ser 2 mais 2, né? Caso essa pessoa ultrapassar esses 4 anos, automaticamente tem que chamar o próximo da fila, né? Ah, tá. 2 mais 2, entendi. Tá, no caso, quando retorna, essa pessoa já vai ser desligada automaticamente. Isso. Por exemplo, eu, dentista, hoje, alguém é contratado no meu lugar, quando eu retornar para a ponta, automaticamente aquele é desligado para mim conseguir retornar para a unidade de saúde. Entendi. Quer fazer um questionamento, vereador? Obrigado, presidente. Mais uma vez, secretário. Um questionamento acerca e aqueles médicos que hoje já prestam serviço para o município através do consórcio. Não se encaixaria, não haveria possibilidade de se encaixar nessas contratações temporárias? Ou há necessidade, de fato, de Não há necessidade, porque pelo Ministério da Saúde eu tenho que ter, por exemplo, quando eu tenho uma estratégia de saúde da família, eu tenho que ter um profissional lá vinculado 40 horas lá. O que eu não consigo vincular esses que são pelo consórcio, porque esses do consórcio a gente faz o pagamento por consulta e não por carga horária. Daí eu não consigo vincular ele na equipe mínima. Tanto é que hoje ele é vinculado apenas àqueles profissionais que se afastam por atestado médico, algo muito temporário, ou aquele profissional que foi chamado do concurso e ainda não assumiu, mas em virtude dessa questão da vinculação da carga horária. Secretário, uma outra pergunta até para esclarecer aqui para a gente. Vai ser feito um processo seletivo. Um processo seletivo. Esse processo seletivo simplificado ou com chamamento ali, prova? É um processo seletivo com prova, contratação de banca, né, obrigatoriamente, e assim os classificados daí são chamados de acordo com a classificação. Ah, entendi. Aí fica, no caso tu falou que é 2 mais 2, beleza, ele fez o processo seletivo, aí saiu. Aí depois tu retorna. Aí se sair outra pessoa, ele pode ainda ser chamado ou... porque ele vai durar durante 2 anos esse processo seletivo em si, né? O processo pode ser 2 mais 2, né? O seletivo que é realizado depois da aprovação da lei. Quando a pessoa for chamada, ele assume o lugar daquele efetivo. Caso o efetivo, dali 1 ano, 2 anos ou 6 meses, né, retorne para a sua função de origem, aquele que foi contratado, justificando com a saída do efetivo, ele é obrigatoriamente ser desligado para o efetivo retornar, né? Claro que depois ele não consegue voltar para a classificação do processo seletivo porque ele já foi chamado, né? Entendi. No caso, aí se tu retornasse, aí por exemplo, precisaria chamar de novo ou chamaria o próximo da fila? Teria que chamar o próximo da fila. Ah, entendi. Por isso que daí já vai ser feito um seletivo com o cadastro de reserva, porque daí já fica o cadastro de reserva valendo ali para aquele período todo, né? Certo. Pergunta aos vereadores se tem mais algo, quer dizer, continuar a discussão. Sim. Não, eu não tenho pergunta, eu tenho uma questão de ordem. Eu gostaria de relatar o PL 52, porque haja vista de que eu não havia lido esse projeto, mas o artigo 4, junto com seus parágrafos, deixa muito claro, presidente, inclusive a nossa dúvida, que era a respeito da comprovação da necessidade do acompanhamento desses animais com os portadores. Então, eu já vou fazer esta relatoria já. Tá. Eu peço pela aprovação. Pode? Pode ou não?
Ah, então não perguntei pode. se podia, eles... Ah, tá. Não, vocês estão respeitando as regras, mas... Não, só pode... Se não pode, não tem problema. Eu acredito, mas no momento do relator está relatado. Não, tudo bem. Não relatei. Pediu para relatar semana que vem. Pediu para entregar semana que vem. Está dizendo que... A decisão do presidente, vocês... Fica com o presidente. Para mim está tranquilo. Não, vamos relatar então, vai. Vamos relatar, porque eu acho que está bem Certo. claro, tá? Até as nossas dúvidas que a gente tinha já está bem claro, vereador. O artigo 4 deixa perfeitamente o projeto adequado para tudo que a gente precisa ali. Parabéns novamente pela aprovação. Pela aprovação, coloco em discussão. Alguém querer discutir? Então tá, aprovado. Aprovado por unanimidade. Eu coloco em votação. Tá, vou colocar em votação. Os favoráveis permanecem à comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Pergunta aos vereadores se tem mais algum assunto a tratar. Presidente, tendo em vista que esse projeto 48 já foi explanado na CCJ, foi aprovado, inclusive, o pedido de urgência, eu rogo a Vossa Excelência, se seria possível, aqui aos pares, depois da explicação, se a gente poderia incluí-lo na pauta e relatar, porque é muito importante, porque tem essa defasagem na Secretaria de Saúde, se Vossa Excelência assim decidir designar algum relator pelo PE número 48 de 2025. Então, vereador, encerrou o nosso tempo, vamos deixar para a semana que vem, certo? Presidente, Sim, encerra a... Presidente, só uma questão de encaminhamento. Para a Comissão de Saúde fazer uma visita ao Desafio Jovem lá do Vale de Oliveira essa semana, né? A sugestão na quinta-feira à tarde ou na sexta-feira que nós pudéssemos. Tá. Sexta-feira, então, organizar. podemos discutir um horário, tudo, ou na quinta ou na sexta-feira, certo? Okay. Tem algum horário específico? Ou... Quinta-feira, a parte da tarde ou sexta-feira. Tá. Certo. Então, discutimos no grupo aí, vamos ver o melhor horário para todo mundo. Então, assim, encerra a presente sessão e convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, que será segunda-feira, dia 7 de julho, às 14h30, nesse plenário.